programa é colunista social. Já foi DJ, publicitário, empresário no segmento de shows e promoveu diversos festivais em Goiás. Está na estrada desde o início dos anos de 1960. Aguarde aí, em instantes eu conto quem é ele. O nosso convidado é Arthur Rezende, goiano de Orizona, que durante 46 anos foi o principal colunista social da imprensa goiana. Vamos conversar sobre sua carreira e de fatos curiosos que ele viveu. Olá, Arthur, um prazer ter você aqui no TBC Memória. Zulizito, o prazer é todo meu. Profissionalmente, você começou aqui, né, Arthur, na Rádio Brasil Central, no começo da década de 1960. Em 1961, a gente começou uma programação espetacular que tomou conta da cidade e do estado. A Rádio Brasil Central falava para o mundo e tinha uma programação diversificada, realmente muito boa e com várias atrações durante o dia e à noite também. E era muito bem dirigida, né? Eu me lembro muito bem dos diretores Taufeba, Luiz Rótoli, que eram pessoas realmente espetaculares. O Iris Mendes, que era o diretor artístico e fazia a programação musical, e o Porto, diretor de esportes. Enfim, uma grande equipe. Tenho muitas saudades daquela época. Arthur, me conta uma coisa, naquela época, 1961, Goiânia tinha por volta de 160 a 180 mil, não passava de 200 mil habitantes. Como era a vida de um galã do rádio, por exemplo, nas ruas, dava autógrafo, você era conhecido? Como era isso? Como era o seu dia a dia? Realmente foi uma época muito boa, porque antecedeu, não é, a vinda da televisão. E do rádio para a televisão foi um pulo. E esse galã que você falou, realmente na televisão, aí sim, a gente fez lá uma história. E a gente era muito conhecido, porque a cidade pequena, e todo mundo ali de olho, e era grande a audiência, e a gente era muito procurado, muito visto, muito elogiado, né? E foi uma época realmente de ouro, aqueles anos 60. E os programas eram ao vivo? Como que era? Era ao vivo em preto e branco, né? Da televisão, sim. Ao vivo, né? Claro, na rádio, apenas eu e o diretor técnico, né? O sonoplasta. A gente acertava tudo com o programador. Então, mas era a gente do estúdio só. Agora, na televisão, era ao vivo e com plateia, com auditório. Pequeno, mas com auditório. E as apresentações, as atrações, eram convidadas e se apresentavam ao vivo. Houve um início que os shows eram feitos através de dublagens, grupos de dublagens, interpretações pessoais de dublagens, mas depois passamos para as bandas, né, os conjuntos e os artistas, cantores e cantoras que se apresentavam ao vivo. Conta isso para mim, você passou a conhecer artistas, cantores, e aí no começo aquele pessoal ainda desconhecido da Jovem Guarda, você trouxe o Roberto Carlos para aqui, como é que foi? Porque as gravadoras, Enzo, tinham muito xodó com a gente, né? Então os artistas daquela época vendiam milhões de discos. Então nós fomos muito pagados pelas gravadoras e também pelos artistas. Davam entrevistas, que se apresentavam nos programas. E no meu programa eu trouxe, como eu falei, o Roberto Carlos as primeiras vezes, mas trouxe praticamente todos aqueles oriundos da Jovem Guarda. Gerry Adriane, Vanderlei Cardoso, todos aqueles. E foi uma época muito boa, uma época assim, muito disputada, uma época em que a gente realmente era muito valorizado.
Tem uma Foi história de engraçada deixar do Roberto lembrança. Carlos, que você trouxe ele aqui, ele pegou carona numa lambreta, como é que foi isso? Eu estava no começo da minha carreira, não tinha automóvel, não tinha carro, e eu precisava de levar o Roberto na TV Anhanguera, né? Onde eu já estava aguardando. E tinha que buscá-lo no hotel. E lá na TV Anhanguera, ele vista para mim, na rádio Anhanguera e na televisão. Aí eu pedi o Castro Filho, e ele muito gentil, muito camarada, foi até o Hotel Bandeirantes e se apresentou ao Roberto, falou, tal, muito prazer, você vai comigo. Falou, sim, vamos embora. Cadê o carro? Ele falou, não, eu tenho uma Vespa. Foi numa lambreta que ele leu a E ele carona? morrendo de medo. Ele falou, cuidado comigo, não vai cair. Arthur, uma curiosidade, esse Castro Filho que você se refere é o mesmo que virou, inclusive, ministro do STJ? Exatamente. Sebastião de Oliveira Castro Filho. Mas todos o conheciam como Castro Filho. Uma linda voz, e ele se formou em Direito, acabou sendo professor e chegou a ministro do STJ. É verdade. O ministro Castro Filho, que deu carona na sua Vespa para o Roberto Carlos. Arthur, agora vamos falar do colunismo social. 46 anos isso, né? Comandando a coluna social do Jornal Popular, você substituiu o LBP, que era um nome consagrado. Em poucos minutos, mas como é que foi essa carreira tão longeva? Bom, é o seguinte, o LBP, Lorival Batista Pereira, era o papa, né, do colunismo social em Goiás. Eu fazia no Jornal Popular uma coluna abaixo da dele, que era sobre artistas, chamava Informe Artístico. E um belo dia, depois de 20 anos de atuação, ele se desligou da empresa e eu fui convidado fui indicado, na época o diretor era o Domiciano de Faria, o Lorimar Gualberto Diniz Mazinho, que substituiu o Lorival naquele período, ele me indicou para ser o substituto dele. A dona Célia Câmara, que também tinha grande atuação no jornal, aprovou e eu fui convidado. De repente, o Domiciano me convidou para ir até a sala dele e falou, Arthur, você tem 1 hora para entregar a coluna social do Jornal Popular. Rapaz, eu quase caí da cadeira, mas dei conta, né? E lá se foram 46 anos de muita alegria, de uma cobertura à sociedade goiana muito responsável, acredito eu, onde durante 26 anos foram diariamente, e nos últimos 20 anos aos domingos. Para os críticos que dizem que colunismo social não é jornalismo, é uma coisa superficial, o que você responderia nesse sentido? Inveja. Sabe por quê? Colunista social, ainda mais como o Lorival fazia, e eu herdei dele esse aprendizado, e nós também seguimos o Zósimo Barroso do Amaral, do Rio de Janeiro, a gente fazíamos um verdadeiro mini jornal dentro da coluna, dentro daquele espaço. Nós éramos uma coluna eclética. A gente traduzia grandes fatos e notas pequenas. Então, esses que criticavam, eu só posso dizer que eram invejosos, porque eles não tinham tanta... não eram assediados tanto quanto nós éramos. A gente era convidado para ser sempre os primeiros da lista para todos os eventos, fosse inaugurações, fosse bodas, aniversários, casamentos, etc. Enfim, a gente tinha uma vivência muito boa na cidade e éramos respeitados. Então, só posso dizer isso. Inveja. Então, os bastidores do poder, porque você convivia com gente influente no meio político, econômico, social. Você estava por dentro de tudo, então. Também. Isso aí nos abria portas. E nessa abertura de portas, a gente convivia, como você falou,
em todas essas áreas, nas áreas econômica, política, social, empresarial. E aí o nosso relacionamento era muito grande, né? Era abrangente. Você teve problema com a censura? Não, nunca tivemos porque também, talvez até por esse aspecto, a censura não olhava a coluna social como olhava mais a coluna política, não é? E às vezes a gente dava notas tão interessantes quanto, e eles não observavam. Mas claro que a gente sabia o caminho das pedras. E a gente também, naquela época, a gente tinha que ter todos os cuidados, porque a coisa ali era muito presente. Sabia onde estava E pisando, qualquer né? coisa, a gente era chamado. Exatamente. Arthur, o último tópico que eu quero abordar com você, a promoção de festivais, o Comunicação, você promoveu muitos festivais, acabou lançando a carreira de muita gente famosa. Como é que foi essa parte da sua vida? Grande sucesso da música popular brasileira, grande atleta Carlinhos Vergueiro, nosso queridíssimo Paulinho Tapajós, Oswaldo Montenegro, Rubem Braga e o nosso cineasta João Bênio. Olha, isso foi realmente uma parte linda da minha vida pessoal. Isso foi nos anos que começou nos anos 1970. Fizemos 1971, 2, 3 e 4, no Cine Goiânia, sempre lotado, com grandes noites, trazendo grandes nomes da música brasileira, compositores, intérpretes, donos de gravadoras, enfim, era do eixo Rio-São Paulo, e eram pessoas que nos davam credibilidade e deu credibilidade ao nosso festival, que foi realizado durante 13 edições. Então, revelamos grandes nomes aí, por exemplo, João Caetano, Marcelo Barra, Fernando Perillo, Ricardo Leão, o baixista Bororó, tanto o Ricardo Leão quanto o Bororó foram para o eixo Rio-São Paulo, se tornaram maestros e participantes acompanhando grandes artistas da música popular brasileira. Ivan Lins e Paulinho Tapajós, grandes compositores de grandes sucessos nacionais, vieram aqui várias vezes e se tornaram amigos dos nossos principais compositores. João Caetano, por exemplo, mora no Rio de Janeiro até hoje. Ele é médico, você sabe, ganhou festivais. Marcelo Barra fez a sua carreira, enfim. E Pádua, que também uma grande revelação do festival, foi o ganhador do último, que foi realizado em 1985 com a música Pele. Mas aquele sangue de um menino que morreu em Joanesburgo tinha a mesma cor do teu, tinha a mesma cor do teu. Revelações, grandes lembranças, e realmente eu fico muito feliz de você tocar nesse assunto do Comunicação, porque foi uma página aberta, uma janela aberta aos nossos artistas. Pena que não tivemos seguidores. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo acabou. Eu agradeço você ter dedicado seus minutos para conversar com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Enzo, prazer todo meu. E isso que você faz parte da história agora, né? Da história recente do nosso mundo artístico, da televisão e do rádio aqui feito em Goiás. Muito obrigado, um grande abraço. Grande abraço. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.